né, especificamente sobre como que calcula, como que aplicam-se as formas, né, no cálculo dos juros simples e dos juros compostos. Então, pessoal, a gente começa aqui falando sobre o juro simples, né, o sistema de capitalização simples, onde basicamente nós vamos trabalhar com duas fórmulas. A fórmula do juro, que é essa primeira aqui, né, onde para se obter o valor do juro, nós temos que multiplicar o capital pela taxa e pelo tempo. Então, a fórmula é juro igual a capital vezes I, que é a taxa, e T, que é o tempo. Com essa fórmula, a gente consegue encontrar o valor do juro. Se eu tiver o valor do juro, a taxa e o tempo, eu consigo encontrar o valor do capital, né? E todas as variações aqui que a fórmula permite. Então, qualquer uma das variáveis que estiver faltando, a gente consegue encontrar por meio da aplicação dessa fórmula. Uma outra fórmula que nós vamos utilizar também no regime de capitalização simples é a fórmula do montante. Então, o montante é igual ao capital vezes 1 mais I vezes T. Então, para obter, né, o valor do montante ao final de um período, né, o valor futuro, nós vamos multiplicar o capital por 1 mais I vezes a taxa, né? Então, o tempo. Então, é a taxa vezes o tempo. Então, basicamente, são essas duas fórmulas que nós vamos utilizar e por meio delas é possível encontrar qualquer uma das variáveis. Agora eu vou mostrar um exemplo para vocês da aplicação, né? Explicar. Esse material ele está na plataforma, esse livro, né? Está disponibilizado para vocês. Eu fui dividindo o livro por semanas para poder facilitar, né? Mas agora eu vou passar com vocês aqui alguns probleminhas, né? Para simplificar e facilitar o entendimento. Então, no exemplo 1, nós temos aqui o problema. Qual o montante de um capital de 1.000 aplicado à taxa de juros simples de 10% ao ano pelo prazo de 2 anos? Então, a primeira coisa que a gente observa é que a taxa ela está apresentada aqui ao ano e o prazo também ao ano. Então, não é necessário fazer nenhum tipo de transformação. Estamos na mesma unidade de tempo. Então, a primeira coisa que a gente faz é separar, né? Sempre que tem um problema, esse aqui é um problema simples, mas às vezes eles podem se tornar mais complexos, maiores. Então, a primeira atividade é isolar aqui as informações e depois aplicar a fórmula. Isso facilita na hora de fazer o cálculo. Então, o problema nos apresentou o capital, que é 1.000, a taxa, que é 10%, e a gente sempre vai utilizar o formato decimal, mas ao final eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Que consiste basicamente em dividir a taxa por 100, para tirar do formato percentual. A gente trabalha nas fórmulas sempre no formato decimal. Então, 10% dividido por 100 é 0,1. E o tempo, 2 anos. E nós queremos o montante. Então, eu vou aplicar na fórmula do montante, né? Que é igual ao capital vezes 1 mais I vezes T. Então, o montante vai ser igual a 1.000 vezes 1 mais 0,1 vezes 2. Então, primeiro a gente executa, né, a multiplicação que tem aqui dentro do parênteses. Então, 0,1 vezes 2 vai ser 0,2 mais 1 vezes 1.000. Então, o montante, nesse caso, é de 1.200, ou seja, ao final dos 2 anos, né, considerando uma aplicação de 1.000 e uma taxa de 10% ao ano, o valor do montante será R$ 1.200 no regime de capitalização simples. Agora, nós temos aqui um outro exemplo, o 2, e nesse exemplo o problema está dizendo o seguinte: qual o valor de um capital que, aplicado a taxa de juros simples de 2% ao mês, rendeu depois de um ano R$ 240 de juros? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente observa aqui, a taxa está dada ao mês, 2% ao mês. E o problema está perguntando quanto, né, rendeu de juro depois de um ano. Então, a gente precisa fazer algumas conversões antes de aplicar na fórmula do juro aqui para obter o valor do capital. A taxa é mensal, 2%. A primeira conversão que a gente faz é
para valor decimal. Então, 2% dividido por 100 vai ser 0,02. O tempo de um ano a gente precisa converter para meses, né? Porque a taxa está ao mês. No regime de capitalização simples, a gente simplesmente vai converter ou a taxa para ano ou o tempo para meses, nesse caso aqui. É mais simples, né? Não mexer com a taxa e trabalhar com meses, porque nós sabemos que um ano tem 12 meses. Então, uma taxa mensal de 2%, uma aplicação de um ano, eu vou considerar 12 meses, ok? Na capitalização composta, a gente não pode fazer dessa forma. Precisa trabalhar, né, com a conversão de taxas, porque a capitalização composta trabalha com regime de juros sobre juros, então a gente não pode simplificar dessa forma. Na capitalização simples é possível. Então, nós temos agora o valor do juro, que é 240, a taxa, que é 2%, né, o valor decimal equivalente, 0,02, e o tempo, que são 12 meses. Então, a gente vai aplicar aqui na fórmula, juro 240, capital é o que nós estamos procurando encontrar, vezes 0,02 vezes 12. Então, nós temos aqui 240 igual a 0,24C. Então, o nosso capital vai ser igual a 240 dividido por 0,24. Então, o nosso capital é 1.000. Então, o capital que foi aplicado inicialmente foi de R$1.000, ok? Agora, aqui são as observações, né, que eu já falei no decorrer da apresentação dos exemplos, e tem aqui esse adendo, né, porque a gente tem que estar atento a isso. Então, a taxa percentual sempre, obrigatoriamente, vai ser transformada em coeficiente, ou seja, na forma decimal. Então, qualquer que seja a taxa, ela vai ser dividida por 100. Ok? Então, nós temos aqui 12%, 12 dividido por 100, 0,12. Mesmo se eu tiver uma taxa pequenininha aqui, 0,05% ao mês, eu vou dividir por 100 e preciso considerar todas as casas aqui, decimais após a vírgula. Então, vai ser 0,005, ok? Então, nunca se esqueçam de fazer essa conversão, essa transformação. Outra coisa é observar sempre se o período e a taxa de juros estão no mesmo referencial de tempo. Se não tiver, precisa fazer a conversão. E aí, obviamente, a gente sempre utiliza a conversão que for mais simples, mais fácil de fazer. Então, por exemplo, uma taxa de 5% ao mês e o período é em 2 anos, nós vamos converter a taxa para ano ou o período para meses. A primeira opção, eu vou converter o período para mês. 2 anos equivale a 24 meses. Então, eu teria a mesma taxa de 5% e utilizaria 24 meses e não 2 anos, ok? Ou eu vou converter a taxa, né? Então, se eu for converter a taxa para ano, um mês equivale a 1/12 de ano. Então, eu teria a mesma referência temporal, 0,41 e o período de 2 anos. Então, uma taxa de 5% ao mês, né, dividida por 12, ela equivale a 0,41% ao ano. Aí, nesse caso, se eu convertir a taxa, eu mantenho o período em anos, ok? Aqui nós temos mais um exemplo, o exemplo 3, né? Um empréstimo de 10.000 rendeu juros simples de 2.700 ao final de 6 meses. Qual a taxa mensal de juros desse empréstimo? Então, aqui nós temos, né, o capital, que é 10, o juro, que é 2.700, e o tempo, que são 6 meses. E quero saber qual é a taxa, né, qual foi a taxa aplicada nesse caso. Então, aí a gente vai utilizar a fórmula do juro, né, que é a mais simples que nós temos, e as informações que nós já temos do problema. Então, juro vai ser igual a capital vezes I vezes T. Eu preciso utilizar uma variação dessa fórmula. Então, eu vou, porque o que eu quero aqui é a taxa. Então, eu isolo o I, que é o que eu quero, a taxa,
e vou ter o juro dividido por capital vezes T, ok? Que é o tempo. Então, para obter a taxa, nós vamos dividir 2.700 de juro por 10.000 do capital vezes 6, que é o tempo, 6 meses. Então, 2.700 dividido por 60.000 vai ser igual a um I de 0,045. Lembrando que esse valor obtido aqui é o valor decimal. Para converter para valor percentual, que é o que a gente trabalha, né, para falar sobre qual é a taxa de um empréstimo ou de uma operação, eu multiplico por 100. É o contrário, quando eu quero obter o valor decimal, eu divido a taxa por 100. Quando eu tenho o valor decimal e quero obter o valor percentual, eu multiplico por 100. Então, 0,045 vezes 100 vai me dar um I de 4,5% ao mês. Então, a taxa de juro desse empréstimo aqui, com essas características, foi de 4,5% ao mês, ok? Então, isso é o básico, né, da capitalização simples, a utilização das fórmulas. É importante que vocês pratiquem, né, porque em matemática financeira, o importante para a gente se familiarizar com as fórmulas, para conhecer como que oscila, né, o valor do dinheiro no tempo, a gente precisa praticar. Então, sobre capitalização simples, são esses detalhes que a gente tem que ter atenção e as fórmulas são utilizadas dessa forma. E aí no próximo slide a gente já vai falar sobre a capitalização composta. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre os juros compostos, né? A diferença básica entre o regime de capitalização simples e o regime de capitalização composta é porque no regime de capitalização simples, o juro mensalmente, né, periodicamente, ele é calculado sobre o mesmo valor, né, sobre o capital, sobre o principal, que não muda com o passar dos períodos. Na capitalização composta, como está apresentado nessa tabela aqui, que eu vou explicar para vocês, a cada período o capital ele é reajustado, né, digamos assim, em função do juro que é obtido no período anterior. Então, por exemplo, se a gente tiver um capital de 500, um juro de 1% ao mês durante 4 meses, no primeiro mês, né, no primeiro período, o capital é 500, a taxa 0,01, né, que é 1% na sua forma decimal, nós teremos R$5 de juros, que é 1% de 500, né? Eu poderia até usar a fórmula do juros simples nesse primeiro período. O que muda é a partir do segundo período. Por quê? No segundo período, se fosse a capitalização simples, eu teria novamente um capital de 500, uma taxa de 0,01 e um juro de 5. Mas quando a gente está no regime de capitalização composta, né, no primeiro período eu tenho capital de 500, apuro que o juro é 5, então o montante é 505. Então, o capital do segundo período não vai ser mais 500, ele vai ser o montante obtido ao final do primeiro período. Então, o capital no segundo período é 505. Então, essa taxa de juro de 1%, ela vai incidir sobre 505 e não mais sobre 500, como foi no primeiro período. Então, nós teremos aqui um juro de R$ 5,05 e um montante, né, que são os 505 do capital, mais 5,05 de juro. Então, eu vou ter um montante de 510,05. Esse montante, ele vai ser o capital utilizado no terceiro período, né? Então, eu vou ter no terceiro período a aplicação da mesma taxa, porque a taxa é fixa, mas agora em cima de um capital de 510,05. Então, meu juro vai ser 5,10 e o montante R$ 515,15, né? Que é a soma do capital mais o juro obtido no período. E por fim, no quarto período, né, porque são 4 meses, nós temos aqui R$ 515,15 como base, né, que é o capital, 1% ao mês,
que vai me dar um juro de R$ 5,15. E o montante ao final do período, R$ 520,30. Então, a gente observa que a cada período muda o valor do capital e muda o valor do juro que incide sobre o capital, ok? Mas a gente não precisa, obviamente, né, fazer essa tabelinha para apurar o juro. A gente vai utilizar a fórmula do montante na capitalização composta. Então, deduzindo, né, o que foi sendo feito aqui, nós temos uma fórmula que consiste na apuração do montante, que é igual onde o montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a N, onde C é o capital, I é a taxa e N é o tempo, né, o número de períodos. Então, na capitalização composta, a gente utiliza essa fórmula para encontrar os valores que a gente precisa, ok? É a fórmula e as suas derivações, né, dependendo da informação que a gente tiver. E aí, das variáveis, né, que a gente tiver para trabalhar. E aí eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Então, aqui, pegando um exemplo, né, que nós usamos em aulas anteriores, que tem na apostila, no regime de capitalização simples, né, um capital de 1.000 aplicado por 10 meses a uma taxa de 10% ao mês, ele acumula um montante de 2.000 ao final dos 10 meses. Se a gente utilizar essas mesmas informações, né, um capital de 1.000 aplicado por 10 meses a uma taxa de 10% ao mês, mas o regime de capitalização composta, né, a gente vai encontrar um montante diferente. Então, eu vou jogar aqui na fórmula, né? Sempre a gente isola os valores para facilitar o entendimento, né? Então, o capital é 1.000, a taxa 10 e o período 10 meses. A taxa e o tempo estão na mesma unidade, né, de tempo, então a gente não precisa fazer nenhuma conversão. E aí, o montante vai ser igual a 1.000 vezes 1 mais a taxa, na sua forma decimal, que é 0,1, elevado a 10, que é o número de períodos. Resolvendo, nosso montante é de 2.593,74. Então, observem, né, a diferença entre o montante obtido, né, de 2.000 na capitalização simples, ao final de 10 meses, e o montante obtido na capitalização composta. A gente tem uma diferença aqui de R$ 593,74. Então, o regime de capitalização composta, ele chega, né, sempre ao montante significativamente maior do que na capitalização simples. Então é isso, pessoal. É importante que agora vocês, né, após assistir essa breve explicação de como se utilizam, né, as fórmulas da capitalização simples e da capitalização composta, que vocês pratiquem. A nossa sala do Moodle tem muitos exercícios e os gabaritos, né, para vocês conferirem. Então façam das diversas formas, né, o mesmo exercício, fazendo simulações, né, em situações diferentes, mudando os valores. Pratiquem, porque é importante praticar para poder se familiarizar cada vez mais com as fórmulas, com as variações que são possíveis, né, em cada fórmula apresentada. E sempre que tiver alguma dúvida, entre em contato com o professor mediador, participe dos momentos síncronos, né, de atendimento, porque é importante não deixar que se acumulem as dúvidas, ok? Bom estudo para você!